Para Vascão? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Boa noite, minha torcida vascaína, como é que vocês estão? Mais um jogo aqui para falar de vitória, claro, né? Quem é que vai parar o gigante da colina? Ultimamente está complicado, hein? Seis vitórias não, 6 jogos e 5 vitórias. E a única que a gente perdeu ainda rendeu 80 milhões, está ótima, a fase está ótima. Bom, então vamos falar do jogo, né? Antes do jogo tava um clima de guerra, né? Digamos assim, não literalmente, claro. Graças a Deus não fiquei sabendo de nada de ruim que tenha acontecido. Mas ali na internet, né, tava uma rixa ali, né? Torcedor do Fluminense falando mal, a gente revidando, mas tô sentindo assim um ódio fora do normal deles. Mas tudo bem, né? Chegamos motivados ali na partida. Acreditei até que teríamos um início melhor do que tivemos. Acreditei que o Vasco ia chegar um pouco mais em cima, mas o Fluminense também veio bastante motivado, né? Apesar da pouca torcida no estádio. Mas eles vieram, né? Marcaram ali bem em cima no início, o Vasco tentando fazer aquela saída de bola ali, né? Tocando de um em um e tal. Mas o Fluminense apertou bastante. Os nossos volantes ali no início não estavam fazendo um bom jogo, né? Tanto que o Barros acabou perdendo uma bola ali de frente com a área, que resultou numa chance muito clara, que o Cano, né, ainda bem que perdeu, graças a Deus. Poderia ter sido outro jogo se ele abre o placar ali no início. Léo Jardim brilhou ali. Até considero que foi mais, assim, uma falta de sorte do que falta de sorte não, né? Faltou técnica ali, ele não soube chutar direito, mas o Léo Jardim estava ali para impedir o gol. E aí, até mais ou menos uns 10, 15 minutos ainda foi uma pressão do Fluminense ali. Confesso que aquela hora estava um pouco nervoso, mas sabia que a qualquer hora a partida iria mudar, até que depois o jogo acabou. O ímpeto do Fluminense diminuiu, né? Não dava para manter aquele ritmo ali até o final. Eu sabia que se o Fluminense não fizesse, era só o Vasco não sofrer. Não sofreu gol, né? Se eu aguentasse a pressão ali, uma hora o Fluminense ia parar, a gente ia poder desenvolver o jogo. A nossa dupla de zaga ali foi testada hoje, né? Novamente. Mais uma partida sem tomar gol, que maravilha, tá ótimo. Tudo que vinha ali, eles estavam tirando. O pouco que passava ia no meio do gol, fácil para o Léo Jardim defender. Então, realmente, hoje a gente tem uma zaga confiável. Dá para acreditar que dá para passar a partida inteira sem tomar gol. E depois, com o tempo ali, né? O Coutinho até começou a entrar um pouco assim para a linha de zaga, para poder iniciar as jogadas, porque a bola estava com um pouco de dificuldade, né, de chegar lá na frente, tanto que já tinha um tempo de jogo ali, o Vasco ainda não tinha chutado, mas Coutinho, com a habilidade que ele tem, é diferenciado, né, cara? Tanto que ele pegou aquela bola lá, já deu uma caneta no jogador do Fluminense, já mostrou que ele é o cara, né? Já mostrou a técnica que ele tem. Então, depois dali, o Vasco começou a melhorar, né? Ainda não estava chutando tanto, mas já começou a tomar conta do jogo, a baixar a bola do Fluminense, deixar eles mais calminhos. E aí, com o tempo, uma hora a gente iria encontrar uma saída. E veio, né? Veio logo de quem? Da nossa joia, nosso menino de ouro aí, que vai salvar o Vascão financeiramente. Ryan recebeu a bola ali, no momento que ele conseguiu se desgrudar um pouco da zaga, deram uma brecha para ele, já era. O menino pegou a bola, girou, bateu, e quando a fase é boa, não tem nem como explicar. Antigamente era capaz da a bola bater na zaga, voltar lá, a gente tomar o contra-ataque e tomar o gol ainda. Mas quando a fase é boa, meus amigos, não tem quem pare. O menino chutou, até acredito que o Fábio estava inteiro no lance, acredito que ele iria pegar, mas Deus estava olhando por nós, né? A bola bateu no zagueiro, desviou, matou o goleiro e já abrimos o placar para ficar um pouco tranquilo. Abrimos o placar, ficamos já mais tranquilos para poder administrar a vantagem e o primeiro tempo encerrou, né? Na volta, Diniz manteve o time, novamente começou o jogo no iniciozinho assim, o Fluminense estava vindo mais para cima, mas durou bem menos tempo do que no primeiro tempo, tanto que o gol do Vasco sai bem cedo, né? Mais uma vez o Ryan pega a bola, arrasta igual um tanque. O menino é novo, mas
tem força, tem explosão. Foi correndo, carregando a bola. Quando chegou perto da área, soltou a pancada dele de esquerda, que o Fábio dessa vez não conseguiu segurar. Então o Colômbia chegou ali, aproveitou o rebote. Aí sim o Fábio fez uma boa defesa, mas sobrou para o nosso português, né? Aquele único português que está devolvendo todo o nosso ouro que eles já levaram. Nuno Moreira ali sozinho, foi só empurrar a bola para o gol, se consagrar, trazer tranquilidade para a torcida, para o jogo, para o time, para tudo. Tava ótimo, 2-0 Vascão. Depois disso, acreditei que o Fluminense fosse tentar fazer alguma coisa, que viesse um pouco mais para cima, mas acho que eu estava errado. Rapaz, os caras ficaram olhando o time tocar a bola. Coutinho, mais uma vez, desceu ali, pegava a bola aqui, tocava ali, girava aqui, tocava lá. Fluminense parado assistindo. Torcida começou a gritar olé, né? Aí o John Kennedy ficou puto, com razão, né? Se fosse meu time, tivesse perdendo os 2-0, o cara tocando a bola para um lado para o outro, a torcida gritando olé e o time não reagindo, não fazendo nada, eu também ficaria muito puto. Mas aí o Vasco controlou o resto da partida, não sofreu mais. Aquela coisa, o chute que ia no gol era no meio do gol, fácil para o Léo Jardim pegar. Nossa zaga aqui, zaga boa, graças a Deus. Temos uma ótima zaga. Então, logo depois ainda tivemos uma chance no... Quer dizer, poderia ser uma chance, né? O DVD pegou a bola ali, carregou um pouco, e aí ele lançou o Verratti, mas a gente sabe que não é a característica do Verratti a velocidade, né? Então, não põe a culpa no Verratti, não. Se fosse um outro jogador, por exemplo, o Colômbia ali, o Ryan, ou o PH correndo pela direita, com certeza ele chegava no gol com a bola, mas não vou culpar o Verratti, não. Ali não era dele mesmo. E o juiz encerrou a partida. E é isso, mais 3 pontos na conta. Vasco, 8º colocado, passou o São Paulo. Estamos agora, ó, na cola do Fluminense. 2 pontinhos só. Eles têm um jogo a menos, é claro, mas eles vão perder, que eu sei. E tá ótimo. E com isso saímos fortalecidos, né, desse combate. Com uma moral aí para... Tudo bem que está longe, né, a Copa do Brasil. Ainda faltam uns 2 meses, mas saímos fortalecidos desse combate. Acredito que isso ajuda lá para frente, sim. Se continuar do jeito que tá, embalado assim, a gente chega com moral total pro Clássico na Copa do Brasil. Esse ano aí poder levantar, né, um caneco aí seria ótimo. E ter um ano tranquilo, né, cara? Acho que é o ano mais tranquilo, sei lá, em 8 anos. Não sei, não lembro direito. Mas temos um técnico, graças a Deus o Pedrinho segurou ele no momento que a torcida estava pedindo a saída. A gente sabe que teve uma parte da torcida que pediu, mas os gols que vinham acontecendo, a gente via, era erro individual, né, cara? Na minha opinião, não tinha como botar a culpa no Diniz. Era o cara lá que foi pra Rússia errando tudo, que eu já nem... João Vitor, né? João Vitor sempre dava o mole. Tem o Hugo Moura ainda no time que de vez em quando entrega a paçoca legal aí também. Mas não era culpa do técnico, na minha visão. Ele manteve o técnico, trouxe bons jogadores, claro, para completar esse time aí. Arrumou a casinha e desde então a sequência é muito boa. Estamos vencendo tudo. Quem é que para, né? Quem é que para? Ninguém para. Então, temos um ano muito tranquilo. O time joga bola. Em vários anos, assim, eu não lembro de um time que jogava bola igual o time de hoje. Tem vezes que não joga tão bem, mas ainda assim consegue o resultado, que é o que importa. E sempre que dá também mostra um bom futebol. Então o time joga direito, o time sabe se comportar. Hoje, se toma um gol, eu acredito que pode buscar um empate, virar. Antigamente não tinha isso. Então não tenho muito do que reclamar, não. É vitória, mais 3 pontos e vamos para cima. Tamo junto.